Oi pessoal, hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazerem esse estojinho, é um estojinho porta-biju. Você tem um espaço aqui com zíper, um porta-anel e um porta-brinco. Antes de começar essa aula, deixa eu dar alguns recadinhos aqui para vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, assim sempre que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Na descrição também você vai encontrar todas as medidas e os materiais que eu utilizei para fazer essa peça. É isso aí, vamos para a aula? Então a gente vai começar aqui a nossa peça, eu vou passar as medidas do forro e da parte principal. Eu usei aqui na medida de 19 por 22,5, uma vez no meu sintético e uma vez na minha camurcinha. Esse sintético aqui, ele é o Eros, ele é fundo em malha 08. Então você pode usar qualquer sintético que for fundo em malha 08 ou 09, pode ser o Prada, pode ser o Eros, enfim, qualquer um que seja com essa especificação. A camurcinha, o que eu fiz aqui na parte de trás dela? Eu peguei uma fita crepe aqui, eu gosto de usar essa mais larga para fazer essa parte, para ela ficar um pouco mais fácil de trabalhar e mais resistente, porque como vai ter algumas pecinhas aqui costuradas, eu prefiro fazer isso. Então, eu só passei a fita crepe e colei aqui na parte de trás. Aí, o que eu vou fazer nos 4 cantinhos aqui, tanto do meu forro quanto aqui do meu sintético? Um cone de linha, o cone comum. Esse cone, ele tem aproximadamente 7,5 cm de diâmetro. Eu vim aqui e fiz uma marcação com ele aqui na minha quininha, ó. Eu só alinhei e marquei nos 4 cantos com ele. Tanto no forro quanto aqui no meu sintético. Aí eu vou vir agora e vou recortar esse cantinho que ficou aqui. Cortei aqui todas as quininhas, tanto do meu sintético quanto do meu forro. E agora eu vou fazer a marcação do meu virado. Eu tenho essa reguinha aqui que facilita bastante, que ela tem 1,5 cm. Então, eu só venho, posiciono ela bem rente com o meu material aqui e aí eu passo uma risca em toda a volta. Se você não tiver essa régua, é só marcar 1,5 cm da beiradinha para dentro, nos 4 cantos. E na curva? Na curva eu usei o cone de linha comum, que ele é um pouco menor o diâmetro dele. O diâmetro dele aqui, ele tem 4,5 cm. Então, você vem, do mesmo jeito que eu fiz o de fora, eu faço aqui o de dentro. Eu encontro aqui nas duas laterais e faço o arredondado, que aí ele vai dar certinho. Vou fazer isso nos 4 cantinhos. Agora também, antes de passar a cola de contato na bordinha, eu cortei a medida de 14,5 por 3 no meu sintético, 2 vezes. Eu vou vir aqui e vou passar a cola de contato nesses 2 pedacinhos inteiro e no meu forro e na minha parte principal, eu vou passar só na beiradinha. Em toda a beiradinha que ficou demarcado aqui pelo meu risco, eu vou passar nessa e vou passar aqui também no meu forro. Por isso também de usar fita crepe, fica mais fácil na hora de passar a cola de contato. A minha cola de contato, eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu vou repetir aqui. Eu coloco num tubinho de adoçante, pego um pedacinho de tricoline, coloco aqui na pontinha, venho com um elástico e dou algumas voltinhas e aí fica mais fácil para espalhar ela. Fica como se fosse uma cola roll-on. E agora eu vou passar essa colinha de contato aqui. Meu solvente já evaporou aqui, então a minha cola tá prontinha. A tirinha eu só vou colocar uma em cima da outra. Não tem problema se não ficar muito retinho, porque depois a gente vai refilar. Então, só coloca, dá uma esticadinha assim pra tirar todo o ar que tiver. Fica só uma tirinha colada uma na outra. Esse daqui a gente vai reservar. E agora a gente vai fazer o viradinho aqui. Como que eu faço esse virado? Eu vou fazer um pedacinho aqui, com que a pontinha do meu material encontre onde ficou a minha marcação, o meu risco. Então, eu vou fazendo em toda a parte reta primeiro, ó.
Vou colando, só encontrando o meu risquinho. Eu vou fazer todas as partes retas. Quando chegar bem aqui na beiradinha, aonde tem o arredondado, eu vou deixar para fazer por último. Então, eu fiz toda a voltinha e deixei a parte arredondada. Como que eu faço a parte arredondada? Eu começo pelo meio da minha curva. Então, eu venho aqui e o meio da minha curva eu venho e prendo. Ó, prendi só o meinho. Tenta prender bem só o meinho. Tá? Então, prendi aqui. Ficou 2 morrinhos. Eu venho e encaixo esse morrinho também, encontrando lá o meu risco, divido ele no meio. Então, ó, eu venho aqui, divido ele no meio. Venho aqui no meu outro também e faço a mesma coisa. Aí, de 2 morrinhos ficaram 4. Aí, eu venho e divido de novo no meio. Então, eu venho bem na pontinha do meu morrinho e desço ele. Na outra também a mesma coisa. Chega uma hora que não dá mais para dividir os morrinhos no meio. Aí eu venho com o meu martelo e martelo aqui essa parte. Ó, como que ficou. E a minha curvinha, ela fica bem perfeitinha. Então, é sempre o mesmo jeito. Divido a curva no meio. Depois venho, divido de novo e vou dividindo. Eu vou fazer isso em todos os cantinhos aqui. O meu forrinho aqui já tá com as curvinhas prontos, com o meu viradinho pronto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu sintético. Então, primeiro vou fazer as partes retas, encontrando aqui a minha risca, e depois eu vou fazer a curvinha. Então, de novo, tô aqui com as curvinhas. É o mesmo processo que eu fiz no forro. Eu venho no meio da minha curva, dou uma prendidinha, fica 2 morrinhos. Venho, divido o morrinho no meio e vou dividindo até a hora que eu não conseguir mais dividir. Se você achar que no sintético alguma dos seus morrinhos ficou muito alto, você pode cortar um pedacinho. Você só põe a sua tesoura e tira um pedacinho, não tem problema. E aqui você martela toda a volta da sua peça também. Então, fica dessa forma aqui. Essa parte a gente vai reservar. E agora a gente vai colocar todos os detalhes aqui no bolso e fazer os detalhes. Aqui no avesso eu vou fazer uma marcação, que vai ser o meu bolsinho embutido que vai ter. Então, da beiradinha do meu material para dentro, eu vou fazer uma risca com 3,5 centímetros. 3,5 da beiradinha para dentro, faço uma marcação. Eu gosto de descer o tamanho pro meu zíper, eu desço 1,25. E se você gosta de deixar 1,5 ou 1 centímetro, você fique livre. Da lateral para dentro, eu vou marcar 3 centímetros. Então, da lateral para dentro, 3 centímetros e da outra também 3 centímetros. Esse meu retângulo, eu vou vir e vou fazer uma risca no meio. Então, ele ficou 3,5 centímetros de cima para baixo e das laterais 3 centímetros.
e eu deixei com 1,25, fiz uma marcação no meio. E aqui nas duas pontinhas eu vou fazer um Vzinho, que é onde eu vou cortar também. Então, o que que eu vou cortar aqui em todos esses riscos que eu fiz? Eu vou recortar esse do meio e vou fazer um cortinho aqui e um cortinho aqui. Aqui e aqui. Então, ó, recortei aqui o meu meio e aqui o meu Vzinho também ficou recortado. Aí, agora o que que eu vou fazer? Eu peguei aqui um pedacinho de fita dupla face, eu vou pôr bem na minha marcação aqui da minha risca de baixo, uma na risca de baixo e uma na risca de cima. E nas duas laterais também um pedacinho em cada lateral. Fazer o contorno aqui com a minha dupla face. Fica assim. Eu vou soltar aqui a película da dupla face. E o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar esse meu pedacinho, ele vai sentir aqui onde tem a minha dupla face e é onde eu tenho que dobrar. É bem na minha marcação. Ó. Aqui também a mesma coisa. Na parte de cima, solta a dupla face e dobra pra cima. Na lateral também, tira aí o seu dupla face e joga o seu triângulo pra lateral. Ó, fica assim, que é a casinha do nosso zíper. Aí, o que que eu fiz? Peguei um pedaço de zíper de 15 centímetros e já passei um cursor. Eu tô usando o zíper mais fino, mas pode ser o número 5, o normal, esse daqui é o número 3, tanto faz. É que como é uma peça bem pequenininha, eu quis optar por usar esse daqui. Então, eu vou colocar ele aqui já. Eu vou só posicionar ele. Como ficam os pedacinhos de dupla face sobrando, ele já vai colar. Então, você centraliza bem aí na sua peça e posiciona ele. Se quiser colocar outro pedaço de dupla face, pode colocar. Mas ele normalmente já segura com os pedacinhos que ficam sobrando. Então, ele tá aqui posicionado. Agora, a gente vai colocar um pedacinho que vai ser o forrinho desse bolsinho. Como que eu faço aqui para colocar o meu forro? Eu coloco um pedaço de dupla face que já vai ajudar a prender o meu zíper, mesmo ele estando presinho com alguns pedacinhos de dupla face que ficaram. Eu coloco aqui um pedacinho, ó, prendeu ele aqui. Eu vou soltar aqui a película. Então, aqui no meu forrinho, eu vou usar o camurcinha. Esse daqui nem precisa colocar a fita crepe atrás. Eu cortei na medida de 18 por 14. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar ele direito, olhando para o meu zíper aqui, então o meu lado bonito, e vou colocar ele um pouquinho abaixo do meu zíper. Ó, deixo ele passar um pouquinho e colo aqui na minha fita dupla face e ele centralizado. Ó, então, ficou tudo presinho aqui, ele virado direito para baixo e virado para cima. Eu vou vir aqui, vou virar o meu material. E eu vou passar uma costurinha aqui, agora só na parte de baixo do meu zíper, tá? A parte de cima e a lateral eu não costuro, então só na parte de baixo eu vou passar uma costurinha. Ó, então, ficou a minha costurinha aqui na parte de baixo, eu vou virar aqui o meu material. Eu gosto de vir e colocar um pedacinho de dupla face para garantir que esse meu forro vai ficar para baixo. Então, coloquei aqui a dupla face. Vou soltar também a película, desço ele, ó. E aí, estico bem para ele não subir, não correr perigo de enganchar aqui no meu zíper.
E aí agora eu vou subir o meu forro. Eu gosto de subir ele até aqui em cima mesmo, depois eu refilo a sobra, que fica mais fácil. Então, subi ele, vou vir no outro lado e vou terminar a costura desse meu quadradinho. Então, vou fazer a costura daqui, de cima e terminar aqui embaixo. Na parte da frente ficou finalizado aqui a minha costurinha. E agora aqui atrás, o que eu tenho que fazer? Fechar as duas laterais do meu bolso e cortar o excesso. Eu já vou cortar aqui primeiro o excesso. E agora eu vou fechar as duas laterais do bolso. Então, o bolsinho embutido já tá pronto com as duas costurinhas aqui nas laterais. Agora, a gente vai fazer a parte do porta-brinco. Então, aquela tirinha que a gente colou uma na outra, o que eu vou fazer? Aqui eu consegui colar até que bem certinho, mas eu vou refilar ela e vou deixar ela com a medida de 14 por 2,5. Agora ela tá com 3 por 14,5. Então, eu vou ir na base de corte com o meu cortador circular e vou deixar bem retinho, porque vai ficar um corte a seco mesmo. Eu refilei a minha tirinha, deixei ela bem retinha. Agora eu vou vir aqui na máquina e vou fazer uma costura de pesponto em toda a volta dessa tirinha. Fiz a costurinha aqui em toda a volta. Agora eu vou fazer as marcações dos furinhos pro brinco. Eu vou mostrar aqui como que são essas marcações que eu fiz. Então, aqui onde ficou minha costurinha que eu rebati, né, é onde eu vou prender na peça. Então, daqui eu marquei 2 centímetros, da beirada para dentro 2 centímetros. E de um pontinho até o outro, eu fui marcando de 1,5 centímetro em 1,5 centímetro. E eu fiz um total de 7 marcações que eu vou furar. E eu marquei bem próximo aqui ao meu pesponto. Eu vou furar ele um pouquinho, não vou furar, lógico, o meu pesponto, senão vai descosturar. Então, um pouquinho pra cima. E fiz a mesma marcação espelhada do outro lado. Então, é bem simples. Da beiradinha pra dentro, 2 centímetros. Depois, de um pro outro, 1,5 centímetro em 1,5 centímetro. Eu vou usar esse alicate aqui e vou fazer o furo, o menor furo que eu tenho é o número 2. Então, eu vou fazer ele em todas as marcações. Fiz todos os furinhos aqui. E aqui onde ficou, vocês podem reparar que esse espaço aqui é maior que esse outro. Eu já vou fazer uma marquinha de 1,5 centímetro, que é onde eu vou posicionar o meu botãozinho depois. Então, 1,5 centímetro bem no meio. Eu já vou fazer até o furinho, que é onde eu vou colocar o meu botão. Então, também o furinho com o menor furo. Então, da beiradinha pra dentro, 1,5 bem no meio da minha tirinha. Aqui agora eu vou pegar o meu forrinho e já vou colocar essa tirinha, que eu já gosto de ir colocando. Então, qual que é a posição dela? Ela fica de baixo para cima com 3,5 centímetros de espaço. Então, pega a sua régua, marca 3,5 centímetros, centralizado, ó, bem bonitinho. E aqui eu vou vir, onde já tem umas costurinhas a mais, eu vou vir e vou passar uma outra costura para ficar preso aqui no meu forro. E esse botãozinho eu vou deixar para colocar a hora que for pôr todos os botões da peça, que aí facilita, você já vai uma vez só pro balancinho e já coloca tudo. Agora a gente vai fazer o porta-anel. Então agora para a parte do anel, eu cortei aqui no meu sintético a medida de 16 por 7 centímetros. Aqui no avesso eu vou vir em uma das pontinhas e vou colocar um pedaço de dupla face bem na beiradinha.
Coloquei aqui a dupla face, vou soltar. E vou fazer uma barrinha aqui, mais ou menos na medida da dupla face mesmo. Uma barrinha. Então, ó, ficou a minha barrinha. Eu vou colar agora. Essa parte não vai ter costura na máquina nessa etapa. Então, eu vou dobrar aqui e essa parte eu vou passar uma colinha aqui na beiradinha. Eu vou usar essa colinha aqui da Tec Bond número 3. E como que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Então, ele vai vir aqui e vai fechar essa minha parte que vai formar o círculozinho para eu colocar os anéis. Então, presta bastante atenção, se quiser chegar bem perto para depois virar, para não correr o risco da cola escorrer. Então, é assim que eu vou fazer. Vou passar uma colinha aqui bem na beiradinha e já fechar. Se quiser também ir indo por etapas, pode ir. Passei a minha colinha aqui. Agora, eu vou vir e vou dobrar o meu material em cima dessa cola. Essa cola aqui, ela demora um pouquinho para secar, então você tem que ficar segurando um tempinho. Então, ela fica assim, coladinha, fica com um acabamento perfeito. Essa parte do acabamento vai ficar para baixo. Então, ó, vou pegar aqui o meu forrinho de novo e já vou prender ela, antes de encher mesmo. Qual que é a posição dela? De baixo para cima eu deixo 9 centímetros. Então, marco 9 centímetros e ela tá maior que essa, porque a hora que a gente encher, ela tende a diminuir um pouquinho. Mesmo assim, a gente vai refilar depois. Então, eu deixo na mesma direção do meu porta-brinco, bem certinho, mede certinho. Deixo a minha emenda aqui no meio, atrás, na parte do meio. E vou medir 9 centímetros de baixo para cima. É onde ela vai ficar. E aqui vocês vão ver que atrás o forrinho, ele chega aqui nessa parte. É só você jogar o forrinho pra trás, você não costura ele, deixa ele pra trás. E vou vir aqui e já vou prender com uma costurinha aqui na beiradinha. Ficou presinho aqui, tá vendo? Na mesma direção do meu porta-brinco. Agora, eu vou peguei um pouquinho de manta aqui. Tem gente que conhece como plumante, como manta acrílica. Enfim, é o enchimento aqui que eu vou usar no meu porta-anel. Então, eu uso aqui a minha agulhinha de tricô para ajudar a entrar. Não vai muito não, vai bem pouquinho. E aqui o que é importante? Agora, ó, como eu disse, ele enche mesmo, ele cria um certo voluminho. Eu gosto de vir aqui, apoiar bem certinho os dois, e aí eu vou cortar o meu porta-anel na mesma direção do meu porta-brinco. Então, eu venho aqui e corto. Já vou vir na máquina e vou passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha, fechando para minha espuminha não sair mais. Então, ó, só o meu porta-anel. Eu não costuro ele na peça, deixo ele solto que depois vai ter um botãozinho de pressão aqui. Eu costurei aqui, fechando. Aqui também vai ir um botãozinho e ele vai na mesma medida do outro aqui que a gente deixou, que é de 1,5 centímetro para dentro. Que eu já vou deixar até furadinho. Então, eu marco 1,5 centímetro e vou vir aqui e já vou furar com o meu alicate. Deixei furadinho para depois só colocar o meu botão. Agora eu vou começar a posicionar os botõezinhos, tá? Eu vou usar esse botão de pressão de metal. É esse daqui que tem esse acabamento. Então, eu vou começar colocando aqui nessas minhas duas partes. Nessa parte,
Aqui eu vou colocar o que tem o acabamento junto com esse daqui, que é o mais larguinho. O outro é mais estreitinho, tá vendo? Esse vai encaixar depois junto. Por enquanto é esse daqui. E qual que é a matriz que eu uso aqui para colocar essa parte? Ele vem com duas matrizes, uma maior e uma menor. É a maior com este daqui, que é um redondinho liso. Então, eu já vou colocar aqui no meu balancinho as minhas matrizes. Eu gosto de vir aqui, colocar na peça. Então, ó, coloco a cabecinha bonita. Aqui, ó, encaixei. E a parte de trás eu venho aqui e encaixo também. Ó, encaixei aqui e venho no balancinho e aperto. Já ficou colocadinho. Aqui na parte do anel é a mesma parte. Então, eu encaixo primeiro aqui o meu bonitinho, venho com a outra parte, coloco aqui e também prendo no balancinho. Então, ficou aqui presinho. Agora, como que eu faço para marcar aonde que eu vou furar para fazer para colocar o outro acabamento? Eu deixo bem retinho aqui e eu dou uma forçadinha nele aqui no meu material. Ele vai marcar um círculo, bem no meio do círculo é onde eu tenho que furar. Aqui com o outro a mesma coisa. Então, eu estico ele bem, pra ficar bem certinho, bem retinho. Dou uma forçadinha, aí eu já sei aonde que eu tenho que furar. Lembrando que aqui eu jogo o meu forrinho pra baixo. E aqui agora eu tenho que trocar a matriz pra colocar a outra parte. Então, vou soltar aqui a parte de cima, pegar a outra, a pequenininha. E aqui na parte de baixo é essa daqui que tem um pininho que entra e sai. Vou colocar aqui. Agora eu vou pegar lá. Então, ó, a outra parte tem esse acabamento, que ele vai entrar aqui por dentro da peça, no lado que tem o avesso do meu forro. E o acabamento da parte de cima é o que é menorzinho, que vai vir aqui em cima e eu vou apertar no balancinho. Presinho, a mesma coisa com o outro aqui. Encaixo atrás, meu pininho vai sair. Eu venho com o outro acabamento, coloco aqui e aperto no balancinho. Eu prendi aqui o outro. Eu gosto aqui atrás de colocar um pedacinho de fita crepe, onde ficou esse botãozinho, pra ele não machucar o meu sintético depois. Então, os dois botõezinhos aqui já estão colocados. Agora, a gente tem que colocar um outro botãozinho aqui na minha parte do sintético. Essa mesma parte que é sem acabamento, que é o que a gente acabou de colocar no full. Então, eu fiz uma marcação da beirada para dentro de 4,5 centímetros e fiz uma marcação no meio. Então, ó, ficou marcadinho aqui onde eu tenho que encaixar ele. Aí eu vou fazer um furinho aqui. Um furo. Vou passar ele aqui por trás. Essa parte aqui que tem o pininho saltadinho, vou passar aqui por trás. E a outra parte menorzinha vou colocar aqui na frente. E já vou prender também, que eu já tô com que é essa matriz mesmo que eu tava usando ali
na outra parte. Já coloquei. Aí, a gente fica com uma maiorzinha e um acabamento, que vai ser colocado por último, a hora que a peça estiver finalizada. Aqui também eu gosto de colocar a fita crepe para não machucar o meu forro. Agora eu vou passar a cola de contato aqui em todo esse avesso do meu sintético e no meu forro também. Só que no meu forro eu tenho aqui a parte do meu bolsinho. Então, no meu forro, eu passo em toda a volta e não passo no meu forrinho, passo só no restante aqui. Vou fazer isso. Meu solvente já evaporou, agora eu vou colar aqui o meu forro no meu material principal. Ó, o meu botãozinho tá aqui, eu vou vir com a minha peça assim, colado do meu porta-brinco aqui próximo a esse acabamento. E aí você tem que, essa hora você tem que centralizar bem para colar bem certinho. Aqui coladinho, bem posicionado. Agora eu vou vir, eu gosto de vir aqui pelo lado do meu sintético, para a costura externa ficar bem bonitinha. E vou passar uma costurinha de pesponto em toda a volta da peça. Lembrando que a hora que a peça ficar fechadinha, ela vai ficar assim, tá? Então, eu vou começar a minha costurinha aqui por baixo. Então, eu fiz a costurinha aqui em toda a voltinha da minha peça. Aqui ficou o meu rebatidinho. Aqui falta colocar a outra parte desse botãozinho, que é o fechamento, né? Eu já fiz a marcação aqui pelo lado do meu sintético. Então, de baixo para cima eu deixei 1 centímetro e coloquei bem no meio essa bolinha. Eu vou vir aqui e vou furar. Furei aqui. Meu botãozinho, a parte bonita, eu coloco aqui do lado de fora. Ó, vai sair a pontinha dele aqui por dentro. Eu venho com a outra parte do botão e coloco aqui. Vou vir aqui no balancinho e já vou apertar. Soltou aqui, ó como ficou a parte de dentro. A parte de fora fica com os 2 botãozinhos e agora eu vou fechar a minha peça. Ó. E ficou aqui o estojinho para carregar a bijuteria. Então, essa foi a nossa pecinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo.